amigo do nosso pastor, é nosso amigo da catedral, pastor Elias Caetano. Gostaria que a igreja toda ficasse em pé, por favor. Suba ao altar, pastor. A sua esposa, a pastora Wanda, e o seu filho Davi. Ele que se formou em teologia com o pastor Jackson. Eles tiveram 3 anos convivendo junto. Pastor Elias, ele está fazendo um trabalho maravilhoso na ilha de Jersey, e também é presidente da missão Mãos Estendidas, que está fazendo um lindo trabalho na África, e hoje ele vai ter tempo para poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo, e nós estamos tão gratos de poder receber o Senhor. O Senhor é o portador do assim diz o Senhor para as nossas vidas, e nós queremos aplaudir ao Senhor Jesus uma vez mais. Se seu tempo, fique bem à vontade, pastor Elias. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Que alegria estar juntamente com vocês nesta manhã tão linda. Você pode tomar o seu assento, por favor. Pastor Paulo, muito obrigado, querido, pela recepção, e toda a equipe pastoral desta casa, muito obrigado. Eu tenho a grata alegria de ter convivido primeiramente com o vosso pastor Jackson, quando era solteiro, viu? Pude, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos, partilhar momentos tão preciosos, quando estávamos ainda nos preparando para o ministério. E pastor Jackson, eu costumo dizer que ele sempre foi diferenciado, né? Ele sempre foi aquele jovem, né? Até hoje você vê o impulso que tem pastor Jackson, né? Alguém sempre tão disposto e disponível para cumprir o propósito do Senhor. E eu tive a alegria de partilhar aqueles momentos que a gente tinha ainda mais força, né? Que a gente tinha ainda um vigor físico ainda maior. Hoje, claro, que o nosso vigor vai acima de tudo com a experiência das coisas que fazemos, né, pastor Paulo? Mas naquela época juntávamos o vigor físico também. Eu tive a alegria de conviver com o pastor Jackson, então, ainda quando, tanto eu quanto ele, éramos solteiros, né? E aí o caminho do Senhor é lindo, e o Senhor vai, então, fazendo aquilo que lhe apraz, e aqui estamos, não é? Aqui estamos para cumprir o propósito do Senhor, e nos alegramos por Deus estar fazendo a obra dele através de nós, né? Hoje tenho aqui minha esposa, a pastora Wanda, David, nosso terceiro filho. Deixa eu apresentar já a minha família também para a igreja, não é? Tenho aqui minha família completa. Deus nos deu 3 filhos, Joshua, Gustavo e David. E não é? Eu vim jovem para a Europa, vim para Portugal pastorear no ano de 98, janeiro de 98, e lá Deus me deu primeiramente a Wanda. A Wanda é portuguesa, e me casei com Wanda. Este ano, mês de setembro, já celebraremos 26 anos de casado, né? Então, é uma alegria poder estarmos aí no movimento de Deus, e Deus nos deu Joshua e Gustavo lá em Portugal, na cidade de Faro, e David já nasceu aqui na ilha de Jersey, onde estamos atualmente, e Deus nos deu uma filha que não tínhamos, né? Nós só tínhamos filhos, e Deus nos deu Isabela. Isabela é americana, e Joshua foi estudar, fazer a escola de ministério, acabou casando por lá, e hoje já é pastor de adolescentes lá nos Estados Unidos. Então, Deus tem os seus caminhos e vai fazendo, então, a obra dele através de nós. Então, um pouquinho aí para compartilhar com você. Eu tenho uma palavra que eu quero, nesta manhã, partilhar com você, e eu, como tema daquilo que Deus colocou em meu coração nesta manhã, eu quero fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que você está vendo? O que você está vendo? Então nós vamos pensar nos próximos minutos um pouquinho sobre o que estamos vendo. E nós vamos ver pela perspectiva bíblica algumas coisas que nós precisamos ver também. Primeiramente, eu quero iniciar com um texto 5, verso 7, e este versículo vai dizer para nós: visto que andamos por fé e não pelo que vemos.
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você pode repetir comigo este versículo? Vamos lá? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui nessa tradução, vamos juntos? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que já é lida, que continuaremos lendo e que continuaremos meditando. Obrigado pela história que o Senhor tem construído através de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, porque um dia os nossos olhos viram o Salvador. Um dia a luz de Jesus brilhou e nós fomos transformados por esta luz. E hoje nossos olhos já não olham simplesmente para coisas que se passam, para coisas que terminam. Hoje nossos olhos olham para a eternidade. E nós somos convidados pela palavra a olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E minha oração é que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está nesse auditório, cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, pessoas que vieram visitar. Ó Deus, eu peço que haja um movimento do Espírito nessa manhã, através da palavra, nos levando, Senhor, a recebermos algo novo. E acima de tudo, Senhor, eu oro para que a nossa visão comece a ser mudada, ampliada nesta manhã. Espírito Santo, por favor, faz a Tua obra. Usa a minha vida, Senhor, apenas como instrumento, mas que o Senhor faça algo poderoso e sobrenatural, para que não sejamos confundidos com tantas coisas que querem ofuscar a beleza de Jesus. Tantas coisas que querem ofuscar a beleza da eternidade. Tantas coisas que querem nos prender para o temporal. Mas o Senhor está nos chamando a vermos o invisível. A caminharmos por fé e não pelo que vemos. Eu oro pedindo o Espírito Santo, move nessa manhã de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A pergunta, então nessa manhã é o que você está vendo? Nossa visão, muitas vezes ela está focada no aqui e agora. Aliás, o inimigo das nossas almas, ele tem como plano e propósito justamente fazer com que fiquemos focados aqui. E uma coisa que temos para ficar focados se chama problema. Se chama as situações adversas da vida. Mas nós louvamos a Deus por pessoas que olham para Jesus, que olham para a Sua palavra, porque quando olhamos para Jesus nós não somos confundidos. Quando olhamos para Jesus nós somos convidados a olhar para aquele que entregou sua vida por nós. Nós somos convidados a olhar para o sofredor que sofreu para que eu e você pudéssemos ter as respostas para os nossos sofrimentos, entendendo que todos eles um dia passarão. Nós temos a promessa que um dia o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Então nós precisamos olhar para aquele que sofreu, mas aquele que teve a glorificação. Por quê? Porque ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Todo poder e autoridade que está nos céus e na terra foi dada ao nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele sofreu, se entregou, se esvaziou. E hoje nós estamos diante de uma janela de grandes oportunidades. Mas eu preciso olhar e ver o que o Senhor deseja que eu veja. Nós estamos aqui diante de um testemunho vivo, nosso pastor Paulo. Toda vez que eu olho para si, pastor, eu louvo a Deus pelo seu testemunho. Porque apesar das situações adversas que lhe aconteceram, o Senhor está aqui para provar que é um Deus que está acima de qualquer situação adversa. E que Deus usa as nossas adversidades para mostrar que Ele é Deus. E hoje o Senhor serve de inspiração para tantas pessoas, para mim. Inclusive não estou aqui consigo, mas a cada encontro que temos, eu louvo a Deus pelo seu testemunho.
A cada momento que nos vemos, eu louvo a Deus pelo seu testemunho. A cada momento que eu me lembro de si, eu lembro com carinho de um homem de Deus que tem um testemunho para dar, vivo, está aqui diante de nós. Porque os seus olhos não deixaram de ver a promessa. Não deixaram de ver aquele Senhor Salvador que se entregou e que sofreu mais do que o sofrimento que você teve, que o Senhor teve para poder hoje estar dando aqui esse testemunho. E é óbvio que tantas situações adversas da nossa vida, o Senhor tem como propósito de nos usar, porque nós consolamos outros com as mesmas consolações que fomos consolados. Quanta gente está sendo consolada pelo seu testemunho, pastor Paulo? Quanta gente está sendo ativada e está sendo convidada a olhar para o propósito e não para a situação, e não para o problema. Então a pergunta é, o que você está vendo? Será que seus olhos estão focados no problema? Será que seus olhos estão focados nas bênçãos dessa vida presente? Porque tem bênçãos dessa vida presente que se torna maldição. Porque são bênçãos que não são do Senhor, na realidade. Tem muita bênção que não tem nada a ver com Deus. É uma bênção para esse momento que está tirando pessoas da bênção da eternidade. Não é porque uma coisa boa é uma bênção, mas se ela é simplesmente temporal, ela não tem valor eterno, então logo ela não vai contribuir para a minha eternidade. Eu preciso de bênçãos que são de Deus para a minha vida, que tem um peso de eternidade, e tudo na minha vida precisa se voltar para a eternidade. A gente precisa, portanto, olhar para o que o Senhor quer. E o texto sagrado que lemos, 2 Coríntios 5:7, nós somos convidados a andar por fé e não pelo que vemos. O texto sagrado nos convida, portanto, a andar por fé e não pelo que vemos. Se pastor Paulo fosse andar pelo que ele viu no momento da tragédia, ele poderia se entregar à depressão, ele poderia se entregar justamente, minha vida acabou. Não, a vida não acabou. Ele está aqui para testemunhar que há um Deus que conduz a sua história. Há um Deus que tem a última palavra e há um Deus que conduz a nossa história do jeito que Ele quer. Que Ele tem propósitos maiores para nós. A gente vê na história, falando, por exemplo, sobre o Holocausto dos judeus, a gente vê que os que morriam nos campos de concentração, a história conta que os que morriam nos campos de concentração eram aqueles que estavam pensando em sobreviver aquele dia. E a história conta que os que permaneceram vivos foram os que tinham uma expectativa de saírem de lá para fazerem algo no futuro. Olha só. Então, os que morriam nos campos de concentração, e é óbvio que foram milhões de pessoas. Eu pude estar em Auschwitz, por exemplo, algumas vezes, e é realmente uma imagem terrível quando você vê lá, não é, todos os objetos, os sapatinhos das crianças, os sapatos de adultos, as roupas, coisas que estão lá, de pessoas que eram levadas para as câmaras de gás, pessoas que, portanto, eram mortas, pessoas que morreram, mas existem os que sobreviveram. E a história conta que os que morriam nos campos de concentração eram aqueles que simplesmente estavam pensando em sobreviver aquele dia. Mas os que permaneceram vivos foram aqueles que tinham uma expectativa de saírem de lá para fazerem algo no futuro. O que você está vendo? Será que você está vendo aqui agora, ou você está olhando para a palavra que nos leva a entender, visto que andamos por fé e não pelo que vemos? Eu quero pensar em 3 coisas nessa manhã para nos ajudar a irmos além diante da palavra. Primeira coisa, algo que nós precisamos ver é que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus. Eu quero ler um texto que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. E esse texto vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra declara, portanto, que o governo está sobre os seus ombros. A gente vive uma realidade de insegurança nesta vida. A gente vive uma realidade, não é, de situações que estamos vendo, Ucrânia, que estamos vendo, não é, lá no Oriente Médio, situações que estamos vendo de guerras, situações que estamos vendo de governos que se levantam, reino contra reino, nação contra nação.
Mas eu queria lembrar para você que o governo continua sobre os ombros de Jesus. Eu preciso ser lembrado pela palavra, e meus olhos precisam olhar para o rei, os meus olhos precisam olhar para aquele que tem o domínio, os meus olhos precisam olhar para aquele que tem o domínio sobre a eternidade e que determina tudo, sobre todas as coisas, e que sempre terá a última palavra. A última palavra não será de homens, não será de poderosos, a última palavra sempre será do nosso Senhor. Mas os meus olhos precisam olhar para Ele. Os meus olhos precisam estar fixos em Jesus. Então a minha pergunta: o que você está vendo em um tempo de insegurança, em um tempo de sobressaltos, em um tempo que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer? O que nós estamos olhando? Eu preciso olhar para a palavra, e eu preciso sempre lembrar que o governo sempre estará sobre os seus ombros. Ele sempre terá o domínio. Mateus capítulo 1, 21 vai dizer para nós que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia! Olha o texto: ela dará à luz um filho e lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu preciso entender que Jesus sempre estará no controle, Ele sempre será a última palavra, e Ele sempre será o Salvador. Ele será o Salvador da minha história, agora e para a eternidade. Ele continuará salvando o seu povo dos seus pecados. E esta manhã, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, é o dia de você dizer: Senhor, eu preciso de ter um encontro com o Senhor Salvador. Você precisa se encontrar com Jesus, que é o governador, e você precisa dar o domínio da sua vida para Ele. Ele precisa governar a sua história, Ele precisa salvar a sua história, todos de um Salvador. E nesta manhã eu quero te convidar a que você olhe para o Senhor como tendo domínio da sua história por completo. Ele continua no trono. Ele continuará no trono. E Ele é aquele que tem o poder da eternidade e que tem tudo preparado para o chamar para a eternidade. Mas eu quero continuar nessa palavra e pensar um segundo princípio. O que você está vendo? Somos convidados a andar por fé e não pelo que vemos. Então, a primeira coisa que pensamos é que o governo está sobre os seus ombros. Mas em segundo lugar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto tão conhecido, mas sabe, eu preciso relembrá-lo. Muitas vezes parece que a gente se esquece. Muitas vezes situações adversas que vivemos corrompem o nosso pensamento, ocupam o nosso pensar, fazem com que a nossa visão esteja focada em situações adversas, mas eu sou levado pela palavra a relembrar que o Senhor, que está no governo, que está no comando de tudo, Ele é aquele que também está no controle da minha vida espiritual e que é o meu pastor, e que segundo a palavra, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. É óbvio que não vai faltar aquilo que sabemos que o texto sagrado vai trazer para nós. Não vai faltar também o vale, né, pastor Paulo? Só que não vai faltar o cuidado dele lá no vale. Nós somos levados pela palavra a ver justamente isso lá no Salmo 23. O primeiro versículo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 2 vai falar que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas tranquilas. Então Ele faz nos repousar em pastos verdejantes. E aqui a palavra então vem nos conduzir a um entendimento que nem tudo serão vales, nem tudo serão problemas, nem tudo serão adversidades, nem tudo serão coisas difíceis, porque o texto fala que Ele também nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para junto das águas de descanso. O verso 3 vai dizer que Ele traz refrigério para a nossa alma, Ele me refrigera a alma e Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas vem o verso 4.
E o verso 4 vai dizer para nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui nós precisamos também parar um pouquinho e refletir que o vale faz parte da nossa história. O vale, às vezes, ele se torna profundo. E o vale, às vezes, ele tem um cheiro de morte. O vale nos faz ver, muitas vezes, que parece que é o nosso final, que é o final da nossa história. Mas eu sou convidado pela palavra a entender que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu preciso ter os meus olhos fitos em Jesus e entender que Ele vai estar comigo. E a palavra é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque existe uma presença. O que faz a diferença é que existe uma presença. Ele vai estar comigo no vale. Ele esteve com o pastor Paulo no vale. É certo que Ele está conosco. Está aqui pastor Paulo para testemunhar de um Deus que tira do vale da sombra da morte e que traz-nos a sonhar de novo. Faz-nos a olhar com expectativa para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu cheguei em Portugal no ano de 98. Eu tive experiências traumáticas, pastor Paulo. E eu tive experiências de morte também. Eu não tive um acidente, mas eu tive situações de embates incríveis e terríveis, aonde eu senti o espírito de morte, o diabo tentando me matar, literalmente. Eu lembro-me que um dia eu estava lá no escritório pastoral de nossa igreja, era uma pequena igreja lá em Faro, em Portugal. Eu recebo uma ligação, e ainda a época do telefone fixo, eu recebo uma ligação, meu irmão que é pastor lá em Curitiba, e ele me liga e fala assim: Elias, o que está acontecendo com você? Aí ele falou assim: eu tive um sonho, e o sonho é que eu estava indo para Portugal, para pedir a liberação do seu corpo para trasladá-lo para o Brasil. E quando ele falou isso, eu desmontei, eu comecei a chorar, eu urrava. Eu lembro daquele dia, porque eu estava passando situações onde eu via a morte diante de mim. Eu sentia o inferno, eu sentia ataques mortais, o inimigo tentando tirar a minha vida. Mas sabe, eu passei pelo vale, mas o Senhor esteve comigo no vale. E o Senhor tem a última palavra. Deus usou o meu irmão, deu um sonho, que foi um sonho profético, foi um sonho para se levantarem em oração, foi um sonho para poderem me ajudar no momento que eu estava vivendo, um momento que eu estava realmente num vale, um momento de ataques terríveis de morte sobre a minha vida. Mas aqui estou eu, 27 anos depois, para testemunhar que há um Deus que tem a última palavra. E há um Deus que está com a gente quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte. Há uma nova história para aqueles que decidem andar por fé e não por vista. Há uma nova história para os que não se entregam. Há uma nova história para os que não desistem. Há uma nova história para aqueles que entendem que a nossa vida está sendo conduzida pelas mãos do Todo-Poderoso. Que o soberano Senhor é quem decide o que deve acontecer. As más notícias que recebemos, os diagnósticos de morte, os diagnósticos difíceis que recebemos, eles não são de nenhuma maneira, eles não podem ter a última palavra sobre a nossa história, porque é Deus que decide o que vai acontecer, qual será o próximo capítulo. É Deus, mas para isso eu preciso entregar a minha vida ao senhorio do Senhor. Para isso eu preciso continuar fazendo o que eu sou convidado pela palavra a fazer. Andar por fé e não pelo que eu vejo. Eu não sei o momento que você está vivendo hoje. Talvez seja um momento difícil. Talvez seja um momento de um diagnóstico médico, por exemplo, difícil. Talvez seja algo que te apavore. Mas a palavra do Senhor é: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque é uma presença com você. E essa presença que está com você é uma presença que produz vida.
Essa presença que está com você é a presença que você precisa para você vencer todos os seus obstáculos. Mas Ele está nos convidando a andar, então, diante de uma promessa, onde é Ele que vai decidir os próximos capítulos, porque entregamos a nossa vida ao governo de Jesus, à soberania do Senhor. E Ele falou para nós: no mundo vocês terão aflições. Às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente quer o verso 2 do Salmo 23. O verso 3. Às vezes a gente se esquece que o Senhor falou para nós que no mundo nós teríamos aflições. E eu preciso, portanto, entender que nem tudo na minha vida, nem tudo na minha história serão pastos verdejantes. Nem tudo serão águas de descanso. Nem tudo será refrigério para a alma. Nem tudo serão as veredas da justiça. Às vezes a gente vai trilhar a vereda da injustiça. Às vezes a gente vai ser injustiçado. Às vezes a gente vai vivenciar caminhos tortuosos. Às vezes o que a gente vai ter não é descanso. Não é esse descanso que somos convidados a entender que o Senhor vai trazer para nós. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Mas a gente sabe que não é isso que Satanás quer para nós. A gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é óbvio que ele quer te destruir. Ele quer me destruir como ele tentou me matar algumas vezes, e tenta e continua. Mas a mão do Senhor continua sobre a minha vida. É Ele que me sustenta, é Ele que tem a última palavra. Mas é certo que eu preciso saber passar pelas situações adversas da vida, entendendo que é uma presença que vai ser poderosa o suficiente para me levar a um degrau de conquista, a um degrau de vitória. Mas para isso eu não posso me entregar às situações adversas da vida. No mundo vocês terão aflições, mas o Senhor me convida a ter bom ânimo, entender que é essa santa presença que me dá a capacidade de estar animado quando tudo à minha volta é desânimo. E tem momentos assim. Tem momentos que tudo à nossa volta, não é? Nos convida ao desânimo. Nos convida a pensar que é o fim, que já não tem como. Mas o Senhor continua no trono. A presença dEle, apesar dEle estar no alto sublime trono, a presença continua comigo. Ele está aí com você. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com você. Ele está comigo, Ele está conduzindo a minha história. Então eu sou levado, portanto, pela palavra, andar por fé e não pelo que eu vejo. Eu quero te convidar nessa manhã a pensar o que seus olhos estão vendo. O que você está vendo, o que você está fazendo do seu futuro. O que você está pensando. O que você está pensando dessa última notícia ruim que você teve. Existem notícias que nos destroem. Que parece que ficamos sem chão, sim ou não. Mas é uma santa presença que vai continuar te conduzindo. E o que o Senhor quer é que a presença dEle seja suficiente para você permanecer firme e para você alcançar o estágio superior que Ele quer te levar. E é certo que o Senhor nos convida a andar numa dimensão onde há um crescimento na nossa história. É certo que nós somos convidados a uma conquista sobrenatural do Senhor. É certo que nós somos convidados a uma vida abundante. Então essa vida abundante é uma vida que se sobrepõe às situações rasas dessa vida. Aquelas situações que nos sugam, que querem nos tirar das nossas forças. Eu sou convidado a continuar entendendo que há um Deus que me chamou para caminhar com Ele, a viver a vida abundante. Pastor Paul, eu sou convidado a viver a vida abundante mesmo quando tudo está tão raso. Mesmo que pareça que eu não tenho mais chão. Mesmo que pareça que eu cheguei ao último degrau e não há mais o que fazer. Não, assim, porque Deus tem a última palavra. É Ele que tem a última palavra. É Ele, mas para isso os seus olhos precisam continuar vendo o Rei. Os seus olhos precisam estar fixos em Jesus. Você não pode perder Jesus de vista. Ei, não perca Jesus de vista. Por mais que as situações adversas desta vida estão tentando você parar, Jesus continua falando, olha para mim, sabe? E mesmo quando tudo um dia terminar, a gente já sabe que a promessa é, na casa do meu Pai tem muitas moradas. O teu futuro está garantido.
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então eu sou convidado a entender que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É porque Ele vive, pastor Fábio. É porque Ele vive. É porque Ele vive e é Ele que está conduzindo a sua história. É Ele que está conduzindo a minha história. Olha só, eu queria te levar, portanto, a ver um versículo que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Olha para esse texto, é profundo demais. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E continua. Olha só, o texto sagrado, então, nos levando a entender. Agora o verso 17, se possível, coloquem para nós aí também o verso 17. E o verso 17, ele é uma continuidade que vai trazer algo profundo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu não passei o 17, mas se conseguirem, coloquem aí para nós, por favor. Depois, então a gente é levado a entender pela palavra, tudo foi criado, todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas nós somos convidados a olhar para o verso 17 e entender que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você pode dar um glória a Deus? Você pode glorificar a Deus? Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A nossa história continua e continuará sendo conduzida pelas mãos do Todo-Poderoso, aquele que tem o poder, e nele tudo subsiste. Entenda a sua realidade humana. A realidade nossa humana é limitada. Eu nunca posso esquecer que eu vim do pó, eu vou voltar para o pó. Eu nunca posso esquecer a minha essência física. Porque às vezes tem situações da vida que fazem a gente sentir um super-herói, sim ou não? Um todo-poderoso, há uma conquista, às vezes nessa terra que deixa a gente orgulhoso, né? Parece que a gente... entretanto, a gente tem data de validade. As nossas conquistas têm data de validade. Apesar de situações nos levarem ao topo, a vivermos o clímax, daqui a pouco vai ter situações que nos levarão a sentir lá embaixo, a sentir sem força alguma. Mas quando minha vida não está pautada nas coisas passageiras, quando o meu olhar não está nas coisas que passam, que terminam, mas quando eu continuo com a visão de andar por fé e não pelo que eu vejo. Há um Deus que tem o poder de mudar tudo, e mesmo aquilo que traz a minha insignificância, Ele é capaz de dar ressignificado à minha insignificância. Ele é capaz de pegar a minha insignificância e trazer um ressignificado, porque Ele é Deus. E Ele é perito em trabalhar no meio da insignificância. Ele é perito em trabalhar no meio do caos para dar um ressignificado e arrumar tudo. Ele é Deus. Mas eu preciso entender que eu continuarei. Apesar das minhas conquistas, eu continuarei humano, limitado. Eu vim do pó, eu vou voltar para o pó. Mas entendendo que agora eu não me pertenço mais, entendendo que agora a minha vida é do Mestre, entendendo que o Mestre tem a última palavra, Ele deu ressignificado a esse Elias limitado, a esse Elias problemático, a esse Elias que tem seus problemas com ele próprio, seus problemas que às vezes nem eu sei resolver, mas ele tem a capacidade de pegar os meus problemas, ressignificar tudo,
e me conduzir no caminho do sucesso, no caminho da conquista. Mas eu nunca posso esquecer a minha essência humana, para poder dizer: Senhor, me dá o ressignificado espiritual para a minha história. É nele que tudo subsiste. Não é na minha força, não é na minha capacidade. E eu preciso dar a Ele a glória que é só dele. Eu preciso dar a Ele aquilo que é dele, não é meu. O que me faz estar de pé não é a minha capacidade de lutar, mas é a minha capacidade de permanecer, entendendo que é a graça dele que me faz prosseguir. É a graça do Senhor que me faz estar aqui em pé hoje. O que me faz estar aqui não é porque eu sou um lutador. Eu sou um lutador. Minha esposa sabe. Me acompanha aí já há 27 anos. Quase 26 anos de casado. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de coisa difícil, não. Eu vou para cima. Mas eu sei que é a graça dele, pastor Paulo. Eu sei que apesar da força que eu tenho, tem horas que eu desmorono. Tem horas que eu desmorono e tem hora que eu falo: Senhor, como vai ser? E tem hora que eu chego diante das minhas impossibilidades, de minhas limitações. Eu digo: Senhor, eu não consigo mais. Mas a graça dele continua sobre a minha vida. E a graça dele que me faz triunfar e que tem me feito triunfar até aqui. E a graça dele que está me conduzindo a coisas maiores. Deixa eu dizer para você, é a graça do Senhor que quer te levar a coisas maiores de Deus para a sua vida. A coisas maiores de Deus para a sua vida. Enquanto houver fôlego de vida, creia que há um Deus poderoso que está conduzindo a sua história e que tem coisas melhores para você. Eu concluo essa palavra com o terceiro princípio nessa manhã. Nós pensamos sobre 3 coisas dentro desse tema. O que você está vendo? Primeiro, eu estou vendo que o governo está sobre os ombros de Jesus. Em segundo lugar, que Ele continua sendo meu pastor e nada vai me faltar. Mas há um terceiro princípio que eu tiro também do Salmo 23, verso 6. E o terceiro princípio é: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode ler comigo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que você está vendo? Eu estou vendo uma bondade do Senhor que está me seguindo, está vindo após mim. Eu estou vendo a misericórdia de Deus que está me seguindo, está vindo após mim. Há uma bondade sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Tudo que diz respeito a você está te seguindo. Isso é a promessa de Deus. Bondade e misericórdia certamente é uma certeza. Há uma certeza. Os seus olhos precisam olhar para isso. Os seus olhos precisam estar fitos na palavra do Eterno. A palavra dele para você é que a bondade, ao Deus bondoso que determinou, pastor Janor, que a bondade dele vai continuar te seguindo. E não vai ser só o ano de 2025, vai ser todos os dias da sua vida. Essa é a palavra daquele que não mente. Essa é a palavra daquele que tem o poder da eternidade. O governo está sobre os seus ombros. É Ele que tem a última palavra sobre a sua história, jovem. Ele quem define a sua história. E Ele declarou que a bondade, a fidelidade, a misericórdia vai seguir a sua vida. E vai ser todos os dias. Se sua vida permanecer, se os seus olhos permanecerem fitos em Jesus, a bondade dele vai continuar seguindo a sua vida. Eu não tenho por que temer o amanhã, porque Ele continua vivo, Ele continua no trono, Ele continua conduzindo a minha história, Ele continua sendo Deus da minha história e da sua história. Eu não sei o seu nível de entrega ao Senhor, e talvez eu estou de um ambiente que tenham pessoas que não fizeram ainda uma entrega da sua vida ao Senhor. Então hoje é o dia de você entender que há um Deus que quer o melhor para a sua vida.
E o que Ele quer é que a bondade dEle alcance a sua vida. E Ele é tão bom. E Ele te amou de tal maneira que um dia Ele enviou o seu Filho Jesus. E o texto sagrado declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É certo que todos precisamos de um Salvador, mas eu preciso de me entregar ao senhorio dele. O que seus olhos estão vendo? Será que você está com seus olhos fitos em Jesus? Será que você está olhando para a promessa? Hoje é dia de a gente mudar um pouco nossa visão. Eu tenho convicção de que eu e você não podemos ficar olhando para as mesmas coisas que temos olhado. Hoje Deus está nos convidando, pastor Paulo, a olhar além, porque essa bondade dele, essa misericórdia dele está seguindo a gente. E a bondade, a misericórdia do Todo-Poderoso, do Eterno. É o Eterno que chega até o imortal. Com a sua imortalidade, Ele chega até cada um de nós na sua realidade, que a gente sabe que é finita, mas Ele diz: a minha bondade e a misericórdia vai te seguir todos os dias da tua vida. E o texto sagrado, ele finaliza dizendo assim, ele finaliza com uma promessa lá no verso 6, que essa bondade e a misericórdia que vai seguir você, que vai seguir a minha vida, ela faz com que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás quer tirar você do caminho, do propósito, mas há um Deus que está te convidando. Filho, filha, vem, eu te dou a destra da minha justiça. Ele está dando a nós a alegria da presença dele. E ele está falando assim: nada vai tirar do meu propósito, nada te vai tirar da minha casa, do meu propósito, por mais que Satanás queira. Então é um Deus que está te convidando. Eu queria que você olhasse lá para Jó. Jó no capítulo 42 e o verso 5. Olha o que o texto sagrado vai dizer para nós. Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora é diferente. Agora os meus olhos te veem. Antigamente eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que você está vendo? Eu estou vendo um Senhor que está no trono, mas que o governo está sob os seus ombros e que está pastoreando a minha vida. Ele é o bom pastor. E Ele fala que não vai faltar nada. Não vai faltar nada para você, para sua família. Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem a resposta para você. Mas eu queria que você olhasse para João 4,35. E lá em João 4,35 vai dizer assim para nós. João 4,35. Olha só o texto: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Pastores, o Senhor está nos convidando a gente olhar e ver que os campos estão maduros, os campos estão brancos. Ei, o Senhor está falando para nós olharmos. Há uma conquista maior, há uma conquista que nós não tivemos ainda. Há uma conquista que o Senhor está entregando para nós nesse tempo. E Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 12. Olha para esse texto, por favor. Depois dessas coisas, eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Uau! De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. E eles estavam vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus,
pelos séculos dos séculos, ou para todo o sempre. Olha para o verso 9 de novo. Eu queria que você visse essa visão que o Senhor revela aqui em Apocalipse para nós, que é chegada até nós depois dessas coisas. Vi, e eis grande multidão, ninguém podia contar. São os salvos, aqueles que estão sendo alcançados dos quatro cantos da terra. Uma grande multidão que ninguém podia contar. E a palavra fala que é de todas as nações. Há uma colheita em todos os lugares, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. E vejam e notem que esta grande multidão estavam vestidos de vestes brancas, porque eles tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ei! Então, eu sou convidado a entender que é uma conquista nas nações. Um dia, nós estávamos em Portugal no ano de 98. O Fábio está aqui? Ali o Fábio, está lá no som. Conheci o Fábio lá em Portugal, junto com a Stephanie. Solteiro ainda, né, Fábio? Fábio lembra bem dessa história. Deus deu uma visão ao nosso saudoso pastor a nível nacional, pastor Leopoldo. E o Senhor deu uma visão para a gente dar de comer para a África. Final de 98. Na época, pastor Paulo, a gente juntava 10 igrejas em todo Portugal, inclusive Castelo Branco. Eu estava em Faro, Almada, uau, olha aí. A gente juntava 10 igrejas para dar 600 pessoas. Mas Deus deu uma palavra ao nosso saudoso pastor para a gente dar de comer, pastor Paulo, para a África pobre. E o pastor nos chama numa assembleia geral anual que tínhamos. Na época a gente queria o nosso primeiro templo que tínhamos começado a pensar em comprar, que seria lá em Lisboa. Mas Deus dá uma palavra para a gente dar de comer para a África. E o que você vai fazer? Na época nenhuma das nossas igrejas tinha um templo próprio, tinha uma casa pastoral, tudo alugado. Portugal, os salários baixos, o desafio para todas as igrejas de porte menor, que é a grande maioria. Mas Deus deu uma palavra. Nosso pastor falou assim: olha, Deus falou para a gente dar de comer, vamos? E é certo que em abril de 99, o pastor Leopoldo pisa pela primeira vez em Moçambique. E ele nos convida como igreja, nós irmos. Então nós começamos algo lá em abril de 99. No ano de 2002 ele me convidou para ir a primeira vez. E lá Deus me deu um chamado para a África. E antes disso, pastor Paulo, Deus tinha me dado uma palavra. Deus falou assim um dia para mim: Elias, você vai ser provedor de pastores. E note, eu vivi a pior fase. Eu chamo a fase das moedinhas. Era a época que em Portugal ainda era escudo, então se funcionava muito em moedas. Não era a época do euro ainda. Era uma fase que quando chegava a visita eu ia abrir gaveta para ver se encontrava uma moedinha para comprar um pão. Era uma fase que eu passei a igreja pequena. A igreja, quando eu fui, não tinha capacidade de me sustentar, mas eu decidi, eu falei: eu não vou depender do homem, eu vou depender de Deus. Então eu precisei ver os milagres. E definitivamente Deus é Deus, e Deus fez os milagres. Mas você passa pelo vale, você passa pela dificuldade. Nesse momento Deus falou assim: Elias, você vai ser um provedor de pastores. E eu pensei assim, na hora, sabe o que me veio à mente? Eu não tenho nem para mim. Mas o que eu estou vendo? Mas na mesma hora eu falei: Senhor, eu não tenho nem para mim, mas eu confio na Tua palavra. Eu confio na Tua palavra, Senhor. E eu sei que se o Senhor vai me fazer um provedor de pastor primeiro, Samuel é que Ele ia me prover, certo ou errado? Então eu falei assim: Deus, obrigado pela minha provisão. Porque para eu prover eu tenho que ter provisão. Eu tomei a palavra para a minha vida. Você vai ver um vídeo agora que é um testemunho do que Deus está fazendo em 26 anos de Missão Mãos Estendidas. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para ativar a sua fé de um Deus que faz do impossível, de um Deus que faz de uma realidade improvável, que Deus que pega os improváveis para fazer o que Ele quer fazer. E a gente precisa sim olhar para Ele,
Pastor Elias Dantas, ele fala aqui, uma frase dele, que a gente precisa sonhar tão grande, que quando acontecer, a gente olhe para trás e diga: foi Deus. Então eu quero nessa manhã ativar você, a você ver coisas maiores, a você entender que é um Deus que está no comando, é Ele que tem a última palavra, é Ele que tem os tesouros que você precisa para te prover. Mas Deus vai dar provisão para quem tem visão. Deus vai dar provisão para quem está vendo o que Ele quer que ele veja. Não a sua insignificância, não a sua pequenez, não a sua realidade difícil. Olhe para Ele, olhe para os tesouros dEle, olhe para aquilo que Ele quer que você veja. Ei, terça-feira eu estou voltando para a África. Eu vim de lá, cheguei de lá dia 6 desse mês, e já estou voltando para lá. Nesse dia 6, por exemplo, nós finalizamos um seminário, dia 5, aliás, finalizamos um seminário lá em Moçambique, 208 pastores. Tínhamos já feito um antes lá no Malawi, para 80 pastores do Malawi e da Zâmbia. Hoje, são mais de 350 igrejas que já plantamos. A cada 6 meses, eu levo provisão para cerca de 300 pastores, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Eu olho para trás e eu sei que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Eu sou insignificante, continuo sendo. A cada mês eu preciso da provisão e do milagre, pastor. A cada seminário é uma nova história, é um novo milagre. Então eu sei da minha insignificância, eu sei que não tem a ver com o meu esforço, não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com a minha fé. E de eu olhar para um Deus que está conduzindo a minha história. Porque um dia nós acreditamos, hoje nós já podemos abençoar, e estamos abençoando mais de 350 pastores nativos de aldeias, uma realidade bem distante da nossa, você vai ver nesse vídeo. Mas há um Deus que está salvando. Você vai ouvir que louvores em dialeto, você vai ouvir gente que está naquelas aldeias que, se você não entender, você achar como é possível. Pois é, mas há um Deus que está salvando gente lá nas aldeias remotas do Malawi, da Zâmbia, do Zimbábue, de Moçambique. Há um Deus que está salvando, está tirando gente da bruxaria, da feitiçaria pesada, e está fazendo ver a luz de Jesus, a libertação em Jesus. Tem gente que Deus está tirando do islamismo, e Deus está salvando gente. Sabe por quê? Porque um dia nós acreditamos em um Deus que nos convidou a andar pela fé. O que você está vendo? Através desse vídeo eu queria finalizar. Eu queria que você visse milagres de um Deus que faz da nossa insignificância um significado diferente e coloca as grandezas dele na nossa pequenez. Vamos ver um pouquinho do que Deus está fazendo lá em África. A obra do Senhor está avançando. Igrejas estão sendo plantadas. E existe um povo que adora o Senhor. E eu quero nessa hora convidá-los a que eles possam cantar uma canção em Chichewa, que é o dialeto que eles
na maior parte deles aqui na Zâmbia e também no Malawi cantam. Estamos chegando aqui aonde foi feita a construção do poço. Nós queremos que o nome de Jesus seja conhecido, porque Ele merece toda a glória. Olha só, irmãos, o louvor dessa igreja. Linda história, história de amor, linda história, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Amado, linda história, linda história, história de amor, linda história, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Muito obrigado por este belo dia. Foi pela sua presença, pela sua glória. E todos os nossos irmãos de redor que vivessem neste lugar. Não foi possível se o Senhor não alcançasse a nossa vida. Que nós possamos estar neste lugar com eles. Nós vamos abençoar cada um de nós. Os nossos mantenedores. E o Senhor é Deus de Israel. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Pai da glória. Entregamos os nossos mantenedores nas suas santas mãos. Entregamos o projeto Haver, meu Deus, Pai Santo. Tudo entregamos nas suas benditas mãos. Em nome de Jesus, amém. Há um Deus que tem a última palavra, e a palavra dele é de vida, e é de vida eterna.
quero fazer um apelo muito rápido, muito breve. Talvez há pessoas que estão aqui nessa manhã que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. E primeiro é um apelo para quem nunca aceitou Jesus, mas depois eu quero fazer um apelo também para quem já foi e por algum motivo deixou. Mas primeiro eu quero convidar você que talvez está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Deixa eu perguntar, alguém aqui hoje que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, receber a vida eterna? Dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Não sei se temos hoje aqui no nosso ambiente, tem alguém aqui hoje? Amém, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que hoje deseja entregar a sua vida ao Senhor? Dê um sinal com a sua mão, se manifeste só para eu vê-lo, para nós podermos orar por você. Tem mais alguém aqui hoje que está dizendo sim, Senhor, eu entendi, eu quero te receber? Alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Já tivemos alguém, Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deixa eu fazer um segundo apelo. Talvez você está, por alguma razão, longe dos caminhos do Senhor, mas entendeu que você precisa voltar para o pastoreio do bom pastor. Você precisa voltar para o caminho. Então eu quero convidar você que por algum motivo você esfriou, por algum motivo você deixou, mas hoje você quer assumir um compromisso novamente com Jesus. Tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Jesus? Se tiver, dá um sinal com a sua mão para nós podermos orar por você também. Tem alguém aqui hoje querendo se reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Eu quero orar por esta vida que recebeu o Senhor. Pai, obrigado, Jesus, porque hoje tem festa nos céus. Obrigado por essa vida que hoje disse sim, Senhor, quero te receber como meu único e suficiente Senhor, Salvador. Eu abençoo, Pai, e te agradeço, Senhor, por esta vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa hora também eu quero orar por toda a igreja, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor liberou sobre nós nessa manhã. Eu quero orar pela nossa visão. Eu quero orar pela nossa capacidade de olhar e ver o que o Senhor quer que a gente veja. Eu quero orar por uma visão renovada. Ó Deus, eu quero orar por milagres também nessa manhã. Pai, nós abençoamos, ó Deus, cada vida que hoje precisa de uma resposta do Senhor. Pessoas que entraram nesse lugar talvez olhando para problemas, e o Senhor está nos convidando a olhar para o Deus que resolve problemas, o Deus que cura, o Deus que é dono da prata e do ouro e que tem a solução para esse problema financeiro, o Deus que tem a solução para esse documento, o Deus que tem a solução para essa situação judicial, o Deus que tem a situação, o Deus que tem a solução para o problema familiar. Eu oro, Pai, para que a nossa visão seja colocada no Senhor, seja colocada no propósito. Pai, eu oro para os pastores desta casa. Eu abençoo, Pai, pastor Jackson, pastor Akemi, que eles recebam mais do Senhor nesse tempo, a visitação do sobrenatural, no físico e no espiritual, e que o Senhor continue usando. O Senhor chamou eles para o impacto mundial, e sabemos, Pai, que há um intento maligno de tentar pará-los, mas há um propósito celestial de continuar usando eles como pontas de lança para ganharem almas, alcançarem vidas, para ativarem o corpo de Cristo, Pai, nas nações. O Senhor derramou essa unção sobre eles, e eu oro, Pai, para que eles sejam ativados e que eles sejam renovados nesse tempo, e que o Senhor possa, Deus, mover com milagres maiores, para que eles continuem se movendo da forma que o Senhor quer usá-los, cada vez mais com unção, com graça, a cumprirem o propósito do Senhor, não apenas aqui em Londres, não apenas na Inglaterra, na Europa, mas nas nações da terra. Continua usando eles, Pai. Protege-os, livra-os do mal, dê a saúde. Oramos pela saúde do Messias sobre eles. Oramos, Senhor, por todas as respostas do Senhor em todas as situações. Oramos, Pai, pelos demais pastores desta casa. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem gerado e liberado, mas nós oramos por mais. Há uma visão clara de uma conquista. Eu oro que nessa manhã o Senhor possa liberar mais ainda, que eles possam olhar além,
que eles possam ver que a resposta é do Senhor, os milagres vêm da mão poderosa do Senhor, que o Senhor tem tudo o que eles precisam. E obrigado pelos milagres que o Senhor tem liberado nesses dias. E eu oro para que milagres maiores sejam liberados. Então, Senhor, eu abençoo cada vida nesse auditório, cada família aqui representada. Eu oro para cada ministério. Eu oro, Senhor, por cada pessoa individual. Eu oro para que os milagres do Senhor sejam liberados. Senhor, refina a nossa visão. Faz-nos olhar para aquilo que o Senhor quer. Nos ajude a andar por fé e não pelo que vemos. Fé em Cristo. Fé no Salvador. Fé no autor e consumador da nossa fé. Que tem a última palavra. E que um dia estaremos todos diante dele, com vestes brancas, louvando e adorando, rendidos em adoração eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado. Conserva-nos e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Saia daqui renovado, ativado. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem milagres maiores para a sua vida. Em nome de Jesus.